Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio neste mundo, a palavra dele encontrou um terreno fértil entre os publicanos, os pecadores, as prostitutas, encontrou mais guarida no coração deles. E no coração dos religiosos da época, Jesus encontrou uns corações endurecidos. E de onde veio a maior perseguição foi dos religiosos. Hoje em dia, nós temos o mundo também dividido em várias partes de terrenos que a gente chamamos, né? Os católicos, é muito fácil você evangelizar. As pessoas que não praticam as religiões são muito mais fáceis de você evangelizar. Mas tem um grupo hoje que é muito difícil de você levar a palavra de Deus, mas muito mesmo. E além de ser muito difícil, eles perseguem aqueles que levam a palavra, que se chama o grupo dos evangélicos, né? Você está falando, mas o evangélico já é crente, é convertido, será? Será? Eu morei num local, numa cidade, onde a perseguição maior que eu sofri foi dos evangélicos, né? De pastores, principalmente da liderança. Teve os membros também, mas os evangélicos é o que mais nos perseguiram naquele local. Por quê? Porque isso é bíblico, né? Jesus mesmo enfrentou os religiosos, aqueles que tinham uma tradição, aqueles que serviam a Deus, né? E Jesus sofreu muita perseguição. Tanto é que em Marcos capítulo 7, e o versículo 9, Jesus disse assim: E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E hoje a gente vem falando da palavra de Deus, falando, olha, isso que está acontecendo dentro da igreja de vocês está errado. Eles não aceitam. Olha, para com isso, para com aquilo. Então eles são os fariseus, são os evangélicos, são o pessoal que tradicionais, que guardavam a palavra, segundo eles, que perseguiram. E hoje é o evangélico, né? O grupo mais difícil de você levar a palavra de Deus é o evangélico. Se você pegar a palavra de Deus e falar, ó, na sua igreja está acontecendo isso, está assim, assim, ó, aqui está dizendo ao contrário. Eles não aceitam. Além de não aceitar, eles vão perseguir. Então, esse grupo, eu considero eles os evangélicos e tem os verdadeiros crentes, né? Os verdadeiros crentes. Tem os evangélicos que não são crentes e tem os verdadeiros crentes. Pois quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um que andava com ele, que serve de lição para nós, o qual o nosso mestre o repreendeu, que disse assim, está aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 27. E esse episódio ocorreu com Tomé, era um homem que andava com Jesus, né? Então eu vou ler a parte que nos interessa. E aí ele disse assim, versículo 27 do capítulo 20, depois você pode ler inteiro. E não sejas incrédulo, mas crente. Me lembro que eu levava a palavra de Deus lá para os crentes, né? Para os evangélicos. Você está errado. Eu me lembro claramente que um dia à noite, pregando o evangelho, eu li um texto lá e expliquei o texto. Quem estava ali em cima do púlpito foi o primeiro a se manifestar e nos levantou uma grande perseguição contra nós, porque a gente tinha um programa de rádio e falava a verdade. Eles não gostavam de jeito nenhum. Os evangélicos pentecostais, né? Principalmente pentecostais. Então o grupo mais difícil de ser evangelizado
é o evangélico. Por que o evangélico é mais difícil? Porque ele acha que está indo para o céu. Ele acha que está salvo. Eu via lá aquelas senhoras, né, as beatas, elas olhavam, ficavam vigiando quem estava de calça, quem não estava, quem estava de cabelo comprido, mas entre eles lá, um estava de mal com o outro, um não falava com o outro, não cumprimentava, só cumprimentava aqueles que eram da mesma fé. A palavra de Deus fala, olha, se você cumprimenta só aquele que é da própria fé, o próprio parente, o próprio conhecido, que glória é essa? Os pagãos fazem isso, e eles faziam isso. Se a gente fosse falar, ia levantar uma perseguição. Então, o grupo mais difícil de se evangelizar chama-se evangélico. Você é evangélico ou é um crente de verdade?